grosso querido, e por nós luta e padece, nossos corações reunidos nas asas leves da prece, que as bênçãos de paz e luz lhes sejam sempre aumentadas na estrada que nos conduz para as celestiais moradas, na formação do ambiente, na proteção deste teto, nós te sentimos presente na distribuição de afeto, nas expansões de alegrias que fundem a nossa emoção. Nós rogamos a Maria a sua iluminação. Nós rogamos a Maria a sua iluminação. Faz a prece, Cláudio, por favor. Deus misericordioso, Espíritos queridos, responsáveis pelos trabalhos de nossa casa espírita, o Divino Espírito Santo, mentores do nosso trabalho, nós pedimos a permissão para iniciarmos de nossa parte os estudos da noite de hoje. Pedimos que nos oriente, nos proteja e nos fortaleça, para que todo conhecimento possa fluir de maneira que ajude a todos aqueles que ouvirem essas palavras do estudo da noite de hoje. Pedimos pelos nossos irmãos que estão em outras localidades, pelo nosso irmão Ivan e por todos aqueles que necessitam da luz e do amparo de todos vocês, nossos protetores maiores. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje é a questão 24, né, criança? Comece na questão 24. Isso mesmo. Alessandra, você pode ler, por favor, a 24? Posso sim, Lúcia. Capítulo Só um instantinho que eu vou pegar aqui. É a pergunta 282 sobre evocação, o número é 24. Ah, já achei. Obrigado. Tá. Então, vamos lá. 24. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem, ainda mesmo haja manifestação pela escrita ou de outro modo. A escrita é um meio material para o espírito de atestar a sua presença, mas o pensamento é que o atrai e não o fato da escrita. A gente, no estudo de quarta-feira também, né, no Livro dos Espíritos, a gente estava estudando sobre quando os espíritos são atraídos no cemitério, né? Estava falando do momento da morte, né? E a gente falou bem sobre isso, quando a gente falou que eles estão lá porque eles vão através do pensamento, do que a pessoa está sentindo, né? E não através da escrita, né? Não é algo desse tipo, e sim pelo pensamento mesmo. Vou continuar, Lúcia? Pode sim. Alguém quer falar alguma coisa? Quer, Cláudia? Vamos lá, 25ª. Quando se manifesta um espírito inferior, poder-se-á obrigá-lo a retirar-se? Sim, não se lhe dando atenção. Mas como quereis que se retire quando vos divertis com as torpezas? Os espíritos inferiores se ligam aos que o escutam com complacência, como os tolos entre vós.
Então, estou entendendo que se a gente tem, se compraz com a presença deles, se lhe dá, né, se der importância, eles vão ficar, né? Mas se a gente não lhe der atenção, esse espírito também vai se retirar, não vai estar na mesma sintonia que os nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, Alessandra, olha só, você falou, eles vão sair se nós, o nosso pensamento, né, mudarmos a sintonia. Por isso que os espíritos falam assim para nós. Eu ouço muito Divaldo falando isso. Se você está com um pensamento determinado, assim, você vai atrair espíritos não esclarecidos para você. Pela ignorância, não pela ignorância de desconhecer. Você vai atrair. Edivaldo fala assim, muda seu pensamento, pensa em outra coisa. Os espíritos falam, cante. Cantar. Eu canto, adoro, eu canto muito na minha casa. Minha voz é muito bonita, então eu canto por causa disso, porque você cantando, você muda muitas vezes a sua vibração, a sua sintonia, aí ele não entra, aí ele vê que você não está dando muita força para ele vai seguir, ele vai ficar ali esperando. A hora que você der uma mudança, ele pode chegar. Mas se nós tivermos com os pensamentos assim, voltado para outra situação, eles não vão ficar perto da gente, vão seguir a caminhada dele. Vai depender de nós, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, como fala a Valquíria, vai depender disso tudo. Não é, Cláudia? Nosso pensamento, nossas atitudes, assim, quando ele chega perto da gente assim, quando eu sinto ele perto de mim assim, aí eu falo, irmãozinho, por favor, os irmãos vão te ajudar, vão te levar. Aí, se eu estiver deitada, eu penso na casa do divino, pedindo os irmãos, senão eu vou cantar, vou ler. Temos que mudar nosso pensamento. Alguém quer falar? Lembrando aí, gente, que esse estudo, especificamente, tudo que vocês falaram tá correto, obviamente, né? Mas lembrando que esse estudo se refere às evocações que são feitas nas reuniões, tá? Essas perguntas são referentes às evocações feitas durante as reuniões. Por isso que ele fala aqui que, porque, já nem sei porque eu já estou lá nas sociedades espíritas de novo. Então, quando você, em uma reunião, permite que esses espíritos, é o que hoje já não ocorre mais, ou pode até ocorrer em algum lugar, né? As reuniões frívolas que a gente chamava, né? Então, nas reuniões das casas espíritas, geralmente são reuniões sérias. São sociedades de espíritas sérias que se dedicam a um determinado trabalho. Então, quando esses nossos irmãos eles chegam, né, muitas vezes nas reuniões, eles geralmente eles não é nem permitida a chegada deles espontaneamente. O médium que está trabalhando, ele tem que ter esse determinado controle sobre isso. Mas, vamos dizer, na reunião de sexta-feira, que é a educação mediúnica, que a gente chama, então o médium ainda não conseguiu estabelecer esse controle total sobre a chegada e a saída do espírito que quer falar sobre ele. Mas, por isso que tem que ter esse treino, que muitas vezes o espírito constrange o médium, a gente vê isso muitas vezes na rua, em pessoas que praticam esse tipo de receber espírito em qualquer parte, sem o devido cuidado. Então, o espírito constrange a pessoa, o que a gente leu lá atrás, em subjugação, e acaba fazendo a pessoa fazer esse tipo de coisa. Então, ele não vai embora com essa facilidade e ele está ali porque a pessoa não teve, ou o lugar, como vocês disseram, não foi adequadamente preparado. Vem a próxima pergunta aí, não foi adequadamente preparado para que aquele espírito não tivesse condições de chegar.
porque o negócio ele não vai ter condição de chegar, a menos que seja uma reunião onde ele tenha que chegar. Aí ele é levado pelos espíritos superiores, para que ele possa ser atendido. Ele não vai chegar espontaneamente numa reunião séria. João, você pode ler a próxima, João? Sim, é a 26, não é? É. A evocação feita em nome de Deus é uma garantia contra a imiscuência dos maus espíritos? O nome de Deus não constitui freio para todos os espíritos, mas contém muitos deles. Por esse meio, sempre afastareis alguns, e muitos mais afastareis, se ela for feita do fundo do coração e não como fórmula banal. Eu acho que aqui nisso fala como se você tem que ter fé no que está falando e acreditar para que isso valha. 27. Poder-se-á evocar nominativamente muitos espíritos ao mesmo tempo? Não há nisso dificuldade alguma. E se tivesse 3 ou 4 mãos para escrever, 3 ou 4 espíritos vos responderiam ao mesmo tempo. É que o que ocorre se dispõe de muitos médiuns. Continua? Então, tá. Eu só tenho uma Vamos dúvida falar aqui. sobre essa aí. É, Ó, fala, Alessandro, fala. Pode falar. na verdade, eu acabei ficando com dúvida, assim, se é isso que a pergunta está falando e a resposta, né? Se, por exemplo, se um médium, ele pode estar recebendo comunicações de vários espíritos, seria isso? Não, né? Poder invocar nominalmente muitos espíritos ao mesmo tempo? Não, Ó, Alessandra, desculpa aí, não, Lúcia. Alessandro. Hã? Posso Pode falar, respondê-los? Cláudia. Não, Alessandro. Não, Pode falar, por Cláudia. exemplo, a gente faz uma reunião, aqui eles só falam em psicografia, que é o que era utilizado para tirarem as dúvidas. Mas essa convocação aí, como fala aqui no final da 27, teriam que ter muitos médiuns. A gente, no começo de algumas das reuniões que nós fazemos, agora nós não fazemos mais dessa forma. Mas até um tempo nós falávamos muitos nomes, ou de encarnados ou de desencarnados. É o que eu falo, você chamou um nome, você está evocando aquela pessoa, você está evocando aquele espírito. Ou num trabalho, a gente pede, tem vários médiums à volta da mesa na segunda, na quarta, na sexta, na quinta-feira. Então, nós pedimos em nome de Deus, no começo, como falou ali, em nome de Deus, os irmãos que puderem se comunicar, eles vão ter essa permissão. A única coisa, eles vão se comunicar, vários espíritos, para isso tem vários médiuns, só que não falarão ao mesmo tempo. O médium, cada médium vai receber a seu tempo, senão ninguém entende nada, para que todos aproveitem as lições que eles vão nos oferecer, né? Ficou claro, Alessandra? Uhum. Não é um médium só, não. Alessandro, também, Oi, às vezes, na mesa, pode ir, dependendo do número de médicos, pode ir uma falange ali. Um trabalho lá, que está ocorrendo para ajudar determinada pessoa. Aí vai uma falange de espírito, dependendo do médium, como houve lá no Divino, 4. Assim, 4. Mas acontece, os 4 não vão falar. Um fala em nome daqueles espíritos. E todos os outros espíritos vão ouvir o que o esclarecedor, o doutrinador, vai conversar com aquele chefe ali, aqueles espíritos ali. Ele conversa. Olha, a posição do médium na mesa é o médium, por exemplo, quem doutrinava era seu Ivan.
Então, eu estava ali, vamos dizer assim, em apoio. Eu não recebo. Quem não recebe tinha que estar naquela hora com o pensamento firme, orando, ajudando, assim, com o pensamento firme, para ajudar quem estava conversando com o espírito. Você não pode, tá lá, o doutrinador, o esclarecedor, como se fala hoje em dia, não se fala mais doutrinador, fala esclarecedor. Ele está lá esclarecendo aquele espírito lá, e fica você lá, como aí volta lá no duelo. Você na sua cabeça duelando. Eu ia falar isso, eu falava aquilo outro. Não, você tem que ficar orando, firme ali com o pensamento, para que o doutrinador, o esclarecedor, tenha clareza para conversar com aquele irmão ali que está chefiando ali. Quando termina de falar, aí o irmãozinho que está lá, ele fala assim, vamos embora todo mundo. Aí todo mundo parte junto para o mundo espiritual. Entendeu, Alessandra? Porque não... Entendi. Quando eu comecei no Divino Espírito Santo, o que acontecia? Tinha uns 2 ou 3 doutrinadores. Eu não. Eu ficava lá de apoio, lá vibrando. Então, dava passividade 2, 3 espíritos de vez. Aquilo me causava um problema na minha cabeça, assim, sabe? Uma confusão. Aí o seu Ivan cortou tudo. Não, agora é um só de cada vez. O seu Ivan viu que não dava certo. Aí o seu Ivan, não, agora um só vai se manifestar. Porque aquele vai traduzir o pensamento de todos que estão ali, a mesa ali, o espírito ali, e mais aqueles desencarnados que estão ali e você não vê. Mas eles também estão sendo doutrinados, e na rua também tem um alto-falante, fala que os espíritos que estão na rua, que não podem entrar, eles também vão ouvir o que está se passando lá dentro. Então, quando você conversa com o espírito, você está conversando com dezenas, não é só ele está representando. E quanto à psicografia, também aí os médios não tem problema. Como sexta-feira, dia de psicografia lá, o dia de psicografia. Os médicos que estão desenvolvendo a psicografia, eles vão psicografar. E pode ser vários, não tem problema, porque está todo mundo em silêncio. E cada um está com o seu mentor ali junto dele, ele não está sozinho. Nem quando você dá passividade, você está sozinho. Seu mentor está junto de você. Cláudia, completa aí que você falou. Fala aí. Alessandra, alguma dúvida mais? Não, obrigada, Lúcia. Podemos continuar. Luiz, sua internet está boa, Luiz? Luiz está aí. Luiz, pode ler a outra, por favor? Vou tentar, hein? Que tá caindo aqui, mas vou tentar. É 28? É 28. Sim. Muitos espíritos são evocados simultaneamente. Estão ouvindo aí? Tá. Oi? Tá sim, pode falar. Quando muitos espíritos são evocados simultaneamente, não havendo mais de um médium, qual o que responde? Um deles, por todos, exprime o pensamento coletivo. Você acabou de falar isso aí, né, Lúcia? Um vai seguir. Entendi aqui que ele filtra a mensagem e responde por todos, né? Ele vai lá dar o recado dele. Ele vai dar o recado. Sabe? Ele vai conversar sobre o que ele foi fazer lá. Ele vai dar o recado dele, o que ele foi fazer lá. Sabe? Aí o esclarecedor esclarece ele, conversa com ele. Sabe? É um psiquiatra, o doutrinador é um psiquiatra, um psicólogo. Eu quis ser psiquiatra, nunca fui, não dava certo. Agora, na mesa mediúnica, o esclarecedor, ele funciona assim, como um psicólogo,
um psiquiatra, ele conversa com um que aquele ali vale por todos. Às vezes, em uma reunião, que tem só um médium só, às vezes só há uma comunicação. E aquela é geral para todos os espíritos que estão ali. Porque numa reunião mediúnica, a gente não vê, mas existem dezenas que tem ali. Dezenas, lá fora, centenas de espíritos ali. Por isso, a casa espírita, por isso, no dia de reunião mediúnica, não se deve a pessoa ir lá na casa espírita, como a nossa assim é pequena, ir lá, porque o centro todo está tomado para a reunião. Todo. Lá embaixo tem os compartimentos que as pessoas já viram, que ficam os espíritos lá embaixo. Aí, dali, os que são selecionados, a irmã Yolanda, o nome da irmã que leva os espíritos lá para cima é irmã Yolanda. Aí ela é responsável e leva para as comunicações. Cláudia, você que recebe mais os espíritos, completa, pode falar. Não? Luiz, então, lê 29, por favor, também. 29. Poderia o mesmo espírito comunicar-se simultaneamente durante uma sessão por dois médios diferentes? Tão facilmente quanto vós? Tem uma nota. Está falhando, Luiz. Ao mesmo tempo, as perguntas que lhe eram dirigidas Luiz? Por um em francês, por outro em inglês, sendo idênticas as respostas. Luiz, sua internet está falhando. Acho que ele caiu. Alessandra, você pode, por favor? Eu sei que você vai querer perguntar sobre essa pergunta. Vou repetir ela aqui, só para a gente... Caiu a conexão. Caiu, Luiz. Luiz, está falhando a sua conexão. Está falhando. Eu vou continuar, eu vou fazer aqui, tá, Luiz? Tá bom. Poderia o mesmo espírito comunicar-se simultaneamente durante uma sessão por dois médiuns diferentes? Tão facilmente quanto entre vós os que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Anota. Vimos um espírito responder servindo-se de dois médiuns ao mesmo tempo, as perguntas que lhe eram dirigidas, por um em francês, por outro em inglês, sendo idênticas as respostas quanto ao sentido. Algumas até eram a tradução literal de outras. Dois espíritos evocados simultaneamente por dois médiuns podem travar entre si uma conversação, sem que este modo de comunicação lhes seja necessário, pois que, reciprocamente, um lê os pensamentos do outro. Eles se prestam a isso, algumas vezes para nossa instrução. Se são espíritos inferiores, como ainda estão imbuídos das paixões terrenas e das ideias corpóreas, pode acontecer que disputem e se apostrofem com palavras pesadas, que se reprochem mutuamente os erros e até que atirem os lápis, as cestas, as pranchetas, etc., um contra o outro. Nossa, tem uma guerra travada entre os espíritos aqui em casa, né? Bom, então... Aí está falando na psicografia, não é? Eu acho que sim, né? O Alessandro, olha só, eu já ouvi história
do grupo espírita, uma certa vez no grupo espírita, que um médico, por exemplo, eu não estou bem com você, não estou bem com você. Aí, na hora da reunião mediúnica, eu vou lá, falo aquilo tudo que eu não falo para você de cara a cara, assim, aí eu aproveito a reunião e espinafro você. Aí você também diz que viu também, aí finge que está com o irmãozinho, também me espinafra, sabe? Acontece muitas vezes dessa forma assim. Já aconteceu na reunião que eu já ouvi falar muitos anos. Muitos anos, já ouvi falar isso. Olha, uma certa vez, na reunião de sexta-feira, olha, gente, na reunião de sexta-feira, ainda bem que hoje está mudado. Só pode entrar pessoas autorizadas pelo mentor, e essas pessoas frequentem a casa do Divino Espírito Santo, que o mentor falou. Tem que estar frequentando, autorizada por ele. Ele botou até um negocinho aqui que eu nem vou ler, não. Tem que fazer, sabe? Então, uma certa vez, quando aí não tinha lá em cima, ela lá embaixo, uma certa vez, uma determinada pessoa que estuda a doutrina espírita, mas a gente estuda muitas vezes a doutrina espírita, não compreende e não pratica. Então, a determinada pessoa que nem tinha pontualidade, nem disciplina na casa espírita, ia uma vez ou outra, certa vez levou uma pessoa na casa espírita na reunião de sexta-feira, sabe? Então, a reunião nesse dia, aí ela levou essa pessoa. Aí essa pessoa sentou à mesa. Não era eu que dirigia, não falo nada. Sentou à mesa. Ela, nesse dia, ela psicografia. Não, ela psicografia. Porque tinha reunião, psicografia, psicofonia, essas coisas assim. E a moça começou, quando começou a reunião, começou a querer falar. Coisa que nem... Aí eu que estava ajudando, falei assim, o médium tem que saber que hoje é reunião de psicografia, que os papéis estavam distribuídos tudo, e ela não queria, ela queria fazer por conta dela. Olha, aí o que aconteceu? A pessoa, eu nem sei quem é, só foi lá uma vez só, não sei perguntar quem é, eu não sei. Olha, mas fez uma psicografia dizendo que foi o espírito que mandou me espinafrando. Sabe, Alexandre? Me espinafrou a ela. Não foi o espírito. Eu sabia que não era o espírito. Era ela, porque ela nunca tinha ido à reunião. Então, ela não tinha disciplina na reunião. Porque na reunião você tem que ter disciplina. Né? Tem que ter. Se é dia de psicografia, você não pode ter psicofonia. Então, ela queria fazer a psicofonia, não ela tinha, e ela pegou a psicografia, mas fez aquela psicografia me espinafrando. Assim, aí na hora de ler, você foi o espírito. Tá bom, tá certo. Não discuti, não. Falei nada. Eu sabia que ela, não é? Então, a gente tem que ter muita disciplina. Aí, nesse caso aí, é um espírito já em uma condição melhor. Né? Uma condição melhor. Que ele pode escrever em inglês, francês, como o Divaldo, Chico Xavier, uma mão escreve uma coisa, a outra mão escreve outra, sabe? Existe médios assim. À disposição, ele fica à disposição, e eu já vi médium até assistindo televisão, antigamente, assistindo, em Leon Denis tem essas coisas. Ó, o médium assistindo televisão, está lá, uma mão escrevendo uma coisa, outra mão escrevendo outra coisa, quando termina, acabou. Sabe? Depois sobre isso, que é a mesma pergunta, que eu meti a coisa de história no meio. Pode falar? Não, deixa eu voltar.
onde você ficou com dúvida, Alessandra, porque eu É, queria não. falar sobre esse assunto aí que foi feita a pergunta. É o seguinte, o que eles estão, a pergunta é se um espírito pode se comunicar ao mesmo tempo, vamos supor, estamos na reunião de sexta-feira ou de um dia que tenha psicografia. Você está num lado da mesa, eu estou em outro. O mesmo espírito pode vir através de mim, dar uma comunicação em português, pode vir através de você, dar a mesma comunicação em português, em inglês, em francês, a mesma comunicação. Durante o trabalho, nós não nos comunicamos, eu e você, pessoa, Cláudia e Alessandra. Porém, o espírito pode sim, ele pode se comunicar, psicografia, por mim e por você, ao mesmo tempo, na mesma reunião, até em lugares diferentes, isso vai ser estudado mais para frente, falando sobre o mesmo assunto, no mesmo idioma, ou em idiomas diferentes. Isso aí ficou claro? Ficou. E só não ficou claro para mim, tradução literal, só não ficou claro para mim se realmente seria só possível na psicografia. Bom, o que geralmente Alessandra, desse jeito, pelo que eu acredito e pelo que eu vejo, eu acredito que sim. Pela psicofonia, nós vamos ver mais para frente um pouquinho como é que se funciona, porque ele aí já é um espírito superior, que ele irradia o pensamento dele de uma forma totalmente diferente. Essas comunicações que ele perguntou, não são necessariamente vindas de espíritos superiores. Um espírito que tem um determinado grau de competência e de inteligência, ele pode se comunicar por duas pessoas ao mesmo tempo. Tá? Uma pessoa falar com duas pessoas ao mesmo tempo, ela não precisa ser o espírito não precisa ter esse grau de desenvolvimento de progressão espiritual. Como aqui está dizendo, mais para frente no finalzinho, deixa eu tirar aqui, porque senão não enxergo. Se são espíritos inferiores que são imbuídos das paixões, que o que Lúcia falou foram animismos. Aquilo, quando a pessoa fala o que é dela, dizendo ser um espírito, isso aí é animismo. Agora, esse caso aqui se trata de comunicações verdadeiras, de espíritos. E, por exemplo, no caso da época em que foram escritas as obras espíritas, a mesma pergunta era feita a vários espíritos diferentes, ou ao mesmo espírito, e ele dizia a pessoas diferentes a mesma resposta. Quando eles iam ver, tinham poucas diferenças de palavras, muitas vezes, para comprovar a existência deles. E aqui está dizendo, quando o espírito é inferior, o que pode fazer é que eles deixem o teor doutrinário para trás e entrem numa guerra como se aí eles vão usar um pouco do médium, um fosse o dono da verdade e o outro não. É o que pode acontecer, é o que está nessa nota aí. Mas vamos mais para frente para eu não pular etapas. Tá? Deixa eu só falar uma coisa. Se você terminou, desculpa. Já terminei, sim. Isso do espírito falar com duas pessoas ao mesmo tempo já aconteceu numa reunião de sexta-feira entre mim e mamãe. A gente tinha uma comunicação para dar, aí a mamãe estava receosa, aquele jeito de mamãe, se ela deveria falar ou não. E o mesmo espírito falava ao mesmo tempo como se a mesmo assunto comigo. Tipo, já que ela não vai receber, era ela, mas você vai ter que receber porque tem que passar a mensagem. Aí depois, eu ainda falei, não isso, mas a mensagem na hora, e Alessandra e Lúcia talvez não lembrem, mas elas estavam presentes. Eu lembro, eu sei quem é o espírito, eu sei. Aí depois eu conto para a mamãe, a gente depois da reunião contando, meio que a gente conseguia terminar as frases um do outro. Era como se realmente a gente estivesse numa sala, nós três, o espírito falasse com nós dois e os dois ouvíssemos. Isso acontece, às vezes acontece na quinta-feira também,
né? Então, respondida a tua pergunta, Alessandra. É o que vai ser, mas é isso aí. Cláudia, lê a 30. Vamos lá. Pode o espírito, simultaneamente evocado em muitos pontos, responder ao mesmo tempo às perguntas que lhe são dirigidas? Pode, se for um espírito elevado. É como a gente, antes de eu ler vou ler logo Nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade. O sol é um só, no entanto, irradia ao seu derredor, levando longe seus raios sem se dividir. Do mesmo modo, os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais o seu pensamento se irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão a uma única pessoa de cada vez, nem vir a um lugar se são chamados em outro. Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em pontos diferentes, responderá a ambas as evocações, se forem ambas sérias e fervorosas. No caso contrário, dá preferência à mais séria. Lê a nota aqui logo, Lúcia. Lê assim, completa. É o que sucede com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir seu pensamento por meio de sinais perceptíveis de diferentes lados. Numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em a qual fora discutida a questão da ubiquidade, o espírito ditou espontaneamente a comunicação seguinte: inquiríeis esta noite qual a hierarquia dos espíritos no tocante à ubiquidade. Comparai-vos a um aeróstato que se eleva pouco a pouco nos ares. Enquanto ele rasteja na terra, só os que estão dentro de um pequeno círculo o podem perceber. À medida que se eleva, o círculo se lhe alarga e, chegando a certa altura, se torna visível a uma infinidade de pessoas. É o que se dá conosco. O mau espírito, que ainda se acha preso à terra, permanece num círculo restrito entre as pessoas que o veem. Suba ele na graça, melhore-se e poderá conversar com muitas pessoas, quando se haja tornado o espírito superior. Pode irradiar como a luz do sol, mostra-se a muitas pessoas e em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, teve aquele caso daquele espírito que estava, acho que em Portugal, sendo julgado. Ai, meu Deus, me água assim. Não, aquilo é bicorporidade. Um está em Portugal e outro no outro lugar. Não era aquele que ele fez, foi bicorporidade, é outro assunto. Esse aqui é como a gente pede a Deus, aos espíritos superiores, né? Quantas vezes a gente pede? Será que toda vez que você pede, a gente ousa, né? Pede para Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes está bem longe, mas ele é capaz de irradiar para todo mundo ao mesmo tempo que pede para ele, né? Não estou falando isso de comunicação escrita nem de psicofonia, mas também ele tem como fazer isso. Porque quanto mais o espírito se eleva, mais ele consegue abranger um número maior de pessoas. Ele tem mais condições que a gente não conhece, a gente desconhece totalmente o mundo dos espíritos elevados de verdade. Então, aqui a pergunta é essa: só é possível se é um espírito elevado. Ele pode se comunicar num país, no outro ao mesmo tempo, uma pessoa aqui, a outra na casa espírita diferente, ele vai ter condição de fazer isso e não vai ser mistificação. Realmente é aquele espírito, mesmo até que seja
falando, mas é porque ele tem essa condição, ele consegue se irradiar. Helder está quietinho. Eu falo muito. Helder está aí? Tá. Eu não vejo aqui. Aqui, Ana Luz. Helder, lê a próxima aí, por favor. Alguém quer falar mais nessa? Essa pergunta é muito boa. Depois falado aqui, né, Cláudia? Muito importante. Helder, leia a 31, por favor. Eu trouxe meu livro dos médios aqui, porque ele ficou na casa da minha mãe. Ah, tá. Então, alguém vai ler e depois você comenta. Alessandra, você pode ler, por favor? Vou ler. 31. Podem ser evocados os puros espíritos, os que hão terminado a série de suas encarnações? Podem, mas muito raramente atenderão. Eles só se comunicam com os de coração puro e sincero, e não com os orgulhosos e egoístas. Por isso mesmo, é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que alardeiam essa qualidade, para se dar importância aos vossos olhos. Né? E quando a gente fala assim, falei com Jesus, né? Eles, muitas vezes, Nossa Senhora me apareceu, estou falando com ela. Né? Esses espíritos, eles já não vão mais encarnar e não tem por que estar se comunicando, né? Eles, aqui, como fala aqui, só vão se comunicar com os de coração puro e sincero, né? O Alessandra, eu vi esse dia, eu estava observando uma coisa, uma comunicação de Teresa d'Ávila, quando ela comunicava com Chico Xavier, ela comunicava direto com ele, com Chico Xavier, a mensagem. Agora, quando ela ia comunicar com o Divaldo, ela não comunicava direto. Ela tinha uma ponte entre Joana de Ângeles e Divaldo. Olha a diferença desses dois médios. Chico Xavier era direto, mas com Divaldo não. Divaldo, ela ia até Joana de Ângeles e Joana de Ângeles transmitia para Divaldo, porque ele não podia fazer essa ponte direto. Interessante. Helder, eu te interrompi. Pode falar, Helder, por favor. Não, eu só complementei o comentário da Alessandra, que é a mesma questão de sintonia, né? De densidade também. Então, um espírito muito evoluído, que é menos denso, né? Que está nós, ou pelo menos a maioria de nós, que ainda tem essa densidade, que ainda, né, terrena, dificilmente, eu acho que só no caso de muita necessidade, teria uma comunicação mais direta, até por uma questão de sintonia mesmo. Alguém quer falar? Quer, Alessandra, falar alguma coisa? Não, posso continuar aqui, se vocês quiserem. E de só um minutinho, desculpa. E de toda forma, também falando isso aí que o Helder falou, o espírito, quanto mais se eleva, mais geral, mais generalizada é a comunicação dele. Ele não se comunica nunca se dirigindo a uma única pessoa. Né? E nós, na nossa tendência, quando evocamos um espírito, mesmo por pensamento, e vemos aquele espírito, a nossa tendência é sempre pedir ou perguntar coisas que são muito próximas a nós, né? Mesmo aquelas que a gente acha que já estão mais afastadas de nós, mas ainda são muito da Terra, muito do nosso convívio. E esses espíritos, as mensagens deles, aquilo que eles irradiam, são para a humanidade inteira, para o universo inteiro. Eles não se ligam única e exclusivamente numa pessoa, né? Okay. Vou continuar então aqui, Lúcia? Pode, P2? Tá. Pode. Como é que os espíritos dos homens mais ilustres
acodem tão facilmente, tão familiarmente ao chamado dos homens mais obscuros. Os homens julgam por si os espíritos, o que é um erro. Após a morte do corpo, as categorias terrenas deixam de existir. Só a bondade estabelece distinção entre eles e os que são bons. Vão para toda parte onde haja um bem a fazer-se. Então, como é que os espíritos dos homens mais ilustres acodem tão facilmente, tão chamados? Porque acho que para o espírito puro não importa, né? Se uma pessoa ainda não está evoluída ou não, ele vai atender ao pedido, né? Pela vibração, pela sintonia, pelo coração, pelo sentimento ali, né? E esse ilustre aqui, Lúcia e Alessandra e todo mundo, né? Eles estão se referindo ao ilustre aqui da Terra. Sim. E às vezes a gente considera a pessoa, né? Quanta gente, a gente acha, nossa, morreu, vai direto, quanta gente, ou a gente ouve isso constantemente, por ele ter sido uma pessoa ilustre aqui na Terra. Mas isso não significa que ele vai partir para o plano espiritual e ele vai continuar do mesmo jeito, né? Então, o que ele pode até responder, porque ele não está nessa... O espírito superior, ele vai atender de alguma forma, não muitas vezes, como a gente falou antes, respondendo diretamente. E esse fato de alguém ser ilustre aqui, não significa que ele vai ser ilustre no mundo dos espíritos. Vai ser não é a condição que o espírito vai atender, né, Cláudia? A condição que ele vai atender é por benevolência, por amor, mas não é por ele ser ilustre ou não. Isso é indiferente para o espírito. Uhum. E aí, Lúcia, quer que continue? Vê o 33 aí, por favor. Eu estou olhando o relógio aqui na minha televisão. Tá bom. Quanto tempo deve decorrer depois da morte para que se possa evocar um espírito? Essa é uma boa pergunta, né? As pessoas sempre... Eu tenho muita dúvida também. Vamos lá. Podeis fazê-lo no instante mesmo da morte, mas, como nesse momento o espírito ainda está em perturbação, só muito imperfeitamente responde. Vou ler a nota antes de... Nota. Sendo variável o tempo que dura a perturbação, não pode haver prazo fixo para fazer-se a evocação. Entretanto, é raro que, ao cabo de 8 dias, o espírito já não tenha conhecimento do seu estado para poder responder. Algumas vezes, isso lhe é possível, 2 ou 3 dias depois da morte. Em todos os casos, se pode experimentar com prudência. Eu deduzi que fosse dessa situação de perturbação mesmo de cada espírito, né? Da condição de cada um, né? Isso poderia variar. Mas nunca achei realmente que logo depois da morte fosse um espírito pudesse atender, né? Mas ele pode, né? Pelo que está respondendo aqui, a gente pode fazer isso, mas vai depender muito do estado de perturbação desse espírito, né? E aqui ele dá até um prazo, mais ou menos, na nota, né? Que alguma coisa entre 1 semana, né? 8 dias aí, poderia estar saindo desse estado de perturbação. Acho que depende muito também de como foi essa passagem, né? Esse desencarne também. Imagino que para um suicídio não seja assim, não seguiria essa regra aqui, né? O Alessandro, esses espíritos que Kardec evocava para fazer a codificação, esses espíritos, naturalmente, já estavam preparados para isso. Mas, hoje em dia, não é conveniente nós, ficar chamando o espírito, não. Existe espírito que, como viveram aqui na Terra uma vida de amor, como Chico, esse povo assim, né? Eu esqueci o nome do homem também, o pai de Heloísa Pires, que morreu, deu logo comunicação na reunião. Herculano Pires. Ele estava em reunião, Herculano morreu, ele foi lá e deu a comunicação na hora.
mas são espíritos já altamente preparados, não é? Não são ter uma condição de vida espiritual muito diferente. Não é? Devemos deixar os espíritos, né, orar. É por isso que na Igreja Católica existe a missa de sétimo dia, né? Eu estava pensando aqui. Então, essa missa de sétimo dia que eles rezam para o espírito, naturalmente, antigamente, eles achavam que o espírito já estava livre dessas coisas todas, livre da perturbação. Eu lembrei disso agora aqui, não é? Por isso deve existir a missa de sétimo dia. Mas você não deve evocar um espírito assim, porque ele deve estar em muita perturbação ainda, né? Deixamos eles, oramos, fazemos nossas preces da nossa casa, né? Ó, vou parar aí, né, criança? Falta 8 minutos para as 9. Semana que vem é 14. E, Lúcia, só um instantinho. Esses espíritos, essa evocação que a Alessandra leu ali, lembrando, o céu e o inferno, ele tem evocações de espíritos bem com condições bem difíceis. Mas esses espíritos, geralmente, eles eram evocados bem próximo à data do desencarne deles, bem pouco tempo depois. Alguns demonstravam ainda perturbação, mas todos eles eram levados. Os espíritos que protegiam as reuniões eram levados. Então, eu acredito que essa pergunta de Kardec seja pensando nesse fato da visão de estudo só. Quando o espírito pode ser evocado por um fim sério, né? Um fim que tem algum objetivo sério, ele pode ser evocado com esse determinado tempo e sabendo que aquela reunião é uma reunião séria e vai estar sob a proteção dos espíritos mais elevados. Fora isso, a gente não conhece, a gente não sabe o que está se passando, então é bom a gente deixar todo mundo descansar até o dia que eles resolverem ou puderem se comunicar ou de alguma maneira. Nem sempre vai ser da maneira que a gente espera. A gente não sabe realmente a situação de cada espírito, né? Então, por isso mesmo nós devemos orar, pedir a Deus por eles, né? Então, criança, vamos agradecer a Deus, encerrando a nossa reunião de agradecimento aos espíritos amigos que nos assessoraram. Estamos ligados ao divino, eu pedi para a ligação, que Deus nos ampare. Helder, pode fazer a prece final, por favor? Deus Pai, fonte e essência de tudo, a Ti agradecemos por mais essa sessão de estudo, compartilhamento do conhecimento, pela ajuda dos espíritos amigos que nos auxiliaram. Pedimos paz e alegria para todos nós e todos aqueles com quem tivermos. Pedimos paz para nossa cidade, para aqueles que sofrem, coragem, alegria e perseverança, para que possamos continuar nessa caminhada. Agradecemos o amor que derrama sobre nós, a alegria entre os irmãos por aqueles que fazem pelo próximo, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos amadurecer em nossas fraquezas, aprender com nossos irmãos e continuar seguindo a senda cristã. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, nossa reunião foi boa, né, crianças? Excelente! Agora eu tô me sentindo você não falou. Não, deixa numa próxima oportunidade eu falo, minha querida. Hoje eu estava absorvendo os conhecimentos. Tá bom, gente. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Vamos te ligar para o Café Solidário, tá? Boa noite, dona Santinha. Boa noite. Boa noite, Valéria. Até amanhã, Café Solidário. Boa noite, Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Lúcia. Um excelente final de semana para vocês. Boa noite. Para vocês também. Para todos. Tchau. Tchau, tchau.
noite, Léo.